Enviando o link aí já. Muito bom dia. O nosso Capoeira em Foco está no ar, né? Iniciando hoje. Daqui a pouquinho, entrevista com a mestra Sinhá, Belém do Pará. E eu chamo de mestra, e para mim ela é. Péssima mestra, apesar de não ter sido formada ainda, né? Mas está. Dando eco para mim, né? Bem. Tá dando eco. Tá dando eco. Ao eco. E daqui a pouco a gente vai fazer esse bate-papo com a mestra, ela vai ter muitos esclarecimentos acerca de tudo, dessa vida de capoeira dela, vida de professora de educação física, dessa vida de na aeronáutica. Melhorou aí o barulho? Mestre Sinhá. Melhorou o eco aí, mestre? Um pouquinho, ainda está dando pouco, mas se o senhor falar rápido, vai ficar um pouquinho atropelado. Certo. Vamos se adaptar. Pois é, a gente vai fazer um bate-papo com a mestra Sinhá, que é minha amiga, minha irmã, é uma pessoa que eu gosto muito, do meu agrado, meu coração, tem total liberdade para me orientar também, e ela que é uma grande inspiração para mim no contexto de capoeira e educação. Desde quando a conheci, toda a minha vida na capoeira, trabalhando nas escolas, minha vida mudou completamente, porque ela me trouxe olhares diferenciados. Bom dia, mestra. Seja muito bem-vinda ao nosso Capoeira em Foco. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Bem, é um prazer. Já faz um tempinho, né, mestre? Que o senhor me faz esse convite. Ainda não tinha dado para a gente bater esse papo, mas que bom que hoje deu certo. Eu que agradeço toda a consideração, todo o respeito. Eu até brinco, né? Toda vez que o senhor me chama de mestre, eu digo que eu não sou mestre. Acho que um dia eu chego lá.
mas agradeço imensamente o respeito, a consideração, né, toda a nossa troca de conhecimentos, que não é só de um lado, ela é recíproca, sempre foi, desde o início. Então, lhe agradeço por todo o respeito, por toda a consideração. E, como sempre, a gente sabe que entre a gente pode contar, né? Tanto para informação, para dúvida, para somar. Então, a recíproca da questão do conhecimento, o pessoal já diz que a gente, quando ensina, a gente aprende duas vezes, né? Então, todas as vezes que a gente faz essa troca, eu aprendo muito com o senhor. Tenho o grande prazer de dizer que eu ouvi, e eu falo para todo mundo, que o senhor foi um dos primeiros que eu conheci quando eu comecei a viajar. E tenho um grande respeito pelo trabalho, pelo desenvolvimento, por todos os objetivos que o senhor traçou e conseguiu desenvolver. E aqui a gente está, né? Já faz um tempinho que era para ter rolado essa conversa, mas que bom que hoje deu certo. Agradeço imensamente, né, pela contribuição com a capoeira. Nós vamos falar sobre suas contribuições daqui a pouquinho. É Olha, só um melhorou momento o de... eco agora. Ficou bacana. É. Quase que sumiu. Nós vamos melhorar aqui a cada momento, tá? E dizer que daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre todas as suas contribuições para a capoeira, né? Como tudo começou. É só fazer esse momento aqui de aguardar a turma aí chegando aí para assistir. A senhora pode ir compartilhando o link aí também, enquanto eu vou falando, e eu vou compartilhando aqui para que outros colegas, outros amigos e companheiros estejam nos acompanhando, né? Sim, sim. Mas, inicialmente, a primeira pergunta que eu quero fazer de hoje vai ser pergunta fácil, né? Me conte aí da sua chegada na capoeira, onde aconteceu esse encanto, como foi esse primeiro momento de ver capoeira e ter vontade de fazer capoeira. É assim, como toda família tradicional, né? Eu tenho só um irmão, que é o contramestre Cascatinha, e eu sendo a menina, eu deveria ser um pouquinho mais delicada, vamos dizer assim. Mas isso nunca foi assim o meu lado forte. Então, a minha mãe sempre incentivou muito a gente fazer esporte, seja qual fosse, contanto que a gente mantivesse o nosso corpo, a nossa mente ocupada com coisas produtivas. Então, só que geralmente eu era tendenciada a fazer mais coisas de menina, vamos dizer assim. Então, eu fiz dança, fiz ginástica olímpica, fiz balé clássico. Acho que não tenho muito cara de bailarina clássica, né? Mas já fui. Então, fui de grupo de dança daqui da Prefeitura Municipal de Belém. Fiz parte da Clara Pinto durante alguns anos, onde aprendi muito. Sou muito grata a ela, muita coisa. E, assim, paliativamente, o meu irmão ia para o lado das lutas. Então, ele fez um pouco de jiu-jitsu, de judô, de muay thai, fez uma base, assim, de várias lutas. E aí eu acredito que ele tenha se achado na capoeira, assim como eu. Então, quando ele começou a treinar, a gente tem uma diferença de alguns meses. Ele iniciou, e aí lá em casa era muito assim: olha, tu só vai se teu irmão for. Então, ele ia. Aí o bacana era o seguinte: ele chegava dos treinos dele e treinava em mim. Acho que eu era meio saco de pancada. Mas isso foi muito bom para mim, no caso, que aí chegava lá e aprendia alguma coisa, vem cá, porque ele não ia brincar de boneca comigo, não fazia o menor sentido, né? Então ele vinha e treinava as coisas em mim. Aí ele aproveitava e dizia assim: olha, se o menino vier te bater assim, tu faz assim. Se vier, porque eu, enquanto criança, com este cabelinho cacheado aqui, que antigamente não tinha tanto creme para domar, né? Eu tinha muito apelido, era muito zoada no colégio. E aí eu brigava, eu batia nos meninos no colégio que me apelidavam. Então ele me ensinou muita coisa, principalmente a como me defender. Né? Olha, se vierem fazer isso aqui, tu faz isso, se for por aqui, tu sai por aqui. E aí eu fui aprendendo. Quando chegou na capoeira,
não é uma coisa que, tipo assim, tem como, principalmente antigamente, era um pouquinho mais difícil, né? Então ele me convidou para ir, e como a lógica lá de casa era, tu só vai se teu irmão for, ele já estava lá, né? E começou a me levar. Aí a gente começou a treinar, foi onde a gente se achou, porque eu conseguia aliar algumas coisas da dança. A questão da flexibilidade, da maleabilidade, a questão do ritmo, né, que a capoeira tem. Uma das coisas que eu sou apaixonada até hoje é a parte de musicalidade, gosto muito, né, de cantar, de tocar, eu acho, lógico que para todo lugar que eu vou, eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Então eu digo assim que a capoeira ela tem uma vantagem muito grande sobre as outras lutas, porque é a única que tem música. Então a gente consegue, como a gente diz, né, no meio, na malandragem, ludibriar o adversário, tirar a atenção, fazer um jogo bonito para dar uma boa rasteira, para dar uma tesoura, para fazer um floreado legal. Então, desde quando eu comecei a capoeira, ela me ajudava muito, por um lado, com a força, com a agilidade, e a dança me ajudava com a flexibilidade, com a elasticidade. Então, eu acabei aliando as duas coisas, né, durante a minha vida inteira. Uma era quase que parte da outra. Então, a parte da dança me fazia ter um jogo bonito, e a parte da própria luta da capoeira me fazia ter aquela parte mais, vamos dizer assim, mais guerreira, né? Que era de lutar, de saber me defender, de quando chegar na hora de bater e apanhar, que a gente tem, como tem em todas as lutas, de saber como fazer e saber aproveitar isso a meu favor. Porque algumas situações, por exemplo, eu me vi em luta até com os homens, principalmente, porque na minha época não tinha tantas mulheres treinando, e por fazer um jogo bonito e fazer diferenciado, coisas que a maioria das mulheres na época não faziam, os homens queriam sempre me testar. Então, isso era um ponto positivo. Então, eu conseguia fazer um jogo bonito, mas, por exemplo, até cito uma vez que a gente estava brincando, acho que não me lembro se foi num batizado, que o mestre Geleia, a gente estava numa roda e ele tentou me carregar. E pelas coisas que eu aprendi com meu irmão, engatei, né, peguei ele aqui pela cabeça, né? Só que ele é muito maior do que eu. O Geleia, eu acho que isso é 2, 3. E na época eu era bem magrinha, só que eu engatei o meu pé no pé dele, então não tinha como ele me puxar. Então são alguns macetinhos que o aprendizado que meu irmão me deu, que muitas vezes a gente aprende que não é força, é o jeito, né? Então ele não, e aí na época eu brinquei com ele, bora, me larga, ele não, 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 me larga, gordo, me larga. E a gente brincou depois muito, ele me sacaneou muito depois, mas são coisas que a gente acaba fazendo um trajeto de história que nos trazem lembranças muito bacanas, de ver que mesmo eu magrinha e pequena consegui fazer com que alguém não me levantasse por um conhecimento técnico. Uma coisa que provavelmente a maioria das meninas, inclusive eu já tive a oportunidade de fazer uma oficina com as suas alunas, né? Foi uma das coisas que eu ensinei. Porque a maioria dos homens, eles tendem a carregar as meninas na roda. E aí eu disse, não, olha, pega por aqui, faz assim, que não tem santo que faça ele levantar. Porque não é força, é o jeito. Tu conseguir engatar o pé no lugar certo, ele vai puxar, vai puxar, vai puxar. Tu só tem que aguentar de um jeito bacana no braço, para o braço não soltar. Mas são conhecimentos que a gente acaba levando para a vida, que a gente aprende, que muitas vezes a técnica, a sabedoria, ela vale muito mais do que a violência e do que a própria brutalidade que a luta tem, né? É isso. Mestra, a senhora é retada. Tive que virar O ninja, mestre. rapaz está bombando aí, viu? Sandra Regina mandou um bom dia aqui. João Bismarques. Vixe, é gente demais. Professora Catarina, estamos em Petrolina. Professora Catarina aqui já mandando o seu alô. Um abraço, professora Catarina, minha amiga, né? Lá do grupo Kwanzaa. Aí vem O aqui, Bismarck é um Fernando. contramestre daqui muito, muito, muito bacana, muito amigo, muito sábio, muito competente. Ah, que maravilha. Tem aqui também a Fernando Sarrano. Diz aí, a contramestra Sinhá ministrou uma oficina aqui maravilhosa de carimbó em Cascavel, né? Eu fui em O outubro lá para o grupo Paraná Arte conhecer lá. Rua.
Associação Cultural Zambo Capoeira também. Mestre, O mestre, pessoal do Zambo é o mestre Laíca, que é da Federação Paraense de Capoeira, é presidente da federação. e tem aqui Joaninha, no litoral de São Paulo. Olha que legal. Olhe, vocês não vão ficar com ciúme, não, que ela ministrou uma oficina aqui. Ela fez uma apresentação de carimbó para a gente aqui na Bahia também, tá? Em Irecê. Então, fiquem tranquilos. Bom, minha gente, a gente vai aqui fazer esse bate-papo com a mestra Sinhá, ela já falou aí, né, da sua chegada na capoeira. Tem algo legal que eu vou perguntar para ela aqui, eu sei que ela vai responder rapidinho e também já vai sair fugindo do assunto. Na época em que ela era dançarina, eu estou sabendo aí, né, que ela dançou lá no início da Lá banda vem contar Calypso, os miúdos da história. com Joelma e Chimbinha. Me conta aí, mestra, 30 segundos Olha, dessa passagem. foi uma experiência muito bacana. Eu consegui alcançar esse lado da dança em bandas através da Clara Pinto. A gente era parte de um grupo lá e, na época, tinha uma banda aqui no Pará que queria bailarinos e não mais só dançarinos. Às vezes o pessoal acha que dança é tudo a mesma coisa e não é. Existe texto, existe uma... E aí, na época, era a banda Vlad, Uhum. que é um cantor que hoje parece que ele é até deputado. Ele tinha uma banda e ele queria bailarinas, não queria mais só dançarinas. E aí a tia Clara me chamou, disse, olha, Sara, queria saber se tu queres, oportunidade, lógico que tudo eu conversava com a minha mãe, eu era de menor, né? Mãe, o que a senhora acha? Não, vai lá, vê como é. Então a minha mãe me acompanhava em tudo. Se fosse para show, ela que ia me levando com meu pai, né, para ver como era, ver os ensaios, ver o que acontecia. E aí a primeira banda que eu dancei foi na banda Vlad. Passei alguns meses lá. Lá tinha um dançarino que me fez. Eu dancei lindas, lindas. Eu comecei a dançar na banda no ano de 2000. E a última vez que eu acho que foi 2000, 2001. E a última vez que eu me apresentei com a banda foi em 2002. Foi o ano que eu descobri que eu estava grávida da minha filha mais velha. A Lulu, que tem 22 anos, foi o ano que eu descobri a gravidez dela. Eu saí da banda um mês antes da gravação do primeiro DVD. Foi sair em maio, eu descobri que estava grávida, e aí todo mundo brincou, né? Eu cheguei a tirar medida de roupa, tudinho. Só, pô, não dá para ter gravado, depois saía. Mas eu acho que foi um momento bacana, eu tive uma experiência muito legal, sempre tive uma relação, nunca fui de tirar muita foto, até porque antigamente não era tão fácil como é agora, né? Pega um celular e bate. Antigamente, quem dera. Eu até estava brincando um dia desse com um aluno nosso do grupo agora, o Fera, que ele conta as histórias, agora tem os registros, né, dos meninos mais novos. Esse rapaz, mestre Júnior, se tivesse registro, quando a gente era novo, hein? Tinha muita gente com passado complicado, tanto de Essa roda, garotada ia fazer alguns memes, hein? de aprontar, né, em evento, de brincar, esconder as coisas. Tem algumas histórias, acho que até o Malandro contou da outra vez, que Sim. eles aprontavam, né, um com o outro, que era o contramestre novinho, que é o irmão Cícero, que eles ficavam trocando informações. Então, da mesma forma, por exemplo, na banda, se a gente tivesse tantos registros fáceis, por exemplo, eu acho que eu não tenho nenhum vídeo meu dançando, mas eu tenho foto, né? Então, algumas coisas assim, eu acho que talvez se eu for atrás eu até acharia. A última vez que eu falei com a Joelma foi quando eu pedi para ela uma gravação. Eu queria qualquer vídeo que eu estivesse dançando. Era na época que ela estava grávida da Yasmin e eu estava grávida do Luan, que é o meu filho do meio, que está com 20 anos. Só que daí eu nunca mais falo com ela. Na época tinha que levar um DVD, né? Como eu disse, não era tão fácil como é agora. Então, eu tinha que levar um DVD para ela poder gravar, para poder me dar. Que até por meio de segurança mesmo, ela não dava, né, as filmagens dela para ninguém, o que Uhum. está super correto. Mas eu não consegui, eu não sei se... Ó, se alguém aí tiver algum registro meu, por favor, me mande. Porque eu Olha mesmo não aí, o tenho. mestrinho lá de É do Paraná. Cascavel, né?
Lá de Mestre Cascavel. Foi a convite dele que eu fui Cascavel, lá. em Paraná. É um mestre incrível. O mestrinho só tem mestrinho no nome, porque ele é É, grandioso. eu conheci ele lá em Curitiba em outro momento. Ele é muito, É, muito, muito mandando um competente, é abraço aqui. fantástico. Pois é. Vamos lá então, né? Agora o caldo vai engrossar. Já falamos dessa chegada, dessa dança aí. Nós não vamos falar sobre os desfiles, né? Da Miss Ananindeua e coisa e tal, né? Porque Acho a que gente teve tem algumas um situações pouco assim que eu parecia. tempo. Acho que o pessoal acha graça que eu digo que eu não nasci avacalhada, nasci bonitinha, gente. E a gente tem um tempo aqui, pouco, e até por conta dos teus compromissos, né? Eu sei que seu tempo é muito precioso, mas sejam todos muito bem-vindos ao Capoeira em Foco. Hoje eu estou vestindo uma camisa aqui, que é presente da graduada delegada do Grupo Muzenza, que é Olha, fabricante de fardamentos, né? Aqui é da fábrica Veste Ginga. E aí legal, ela traz o tema nessa camisa, eu vim só para jogar. Então, assim, legal. é massa, essa camisa ela me deu, eu visto e me sinto o máximo. Mestrinho, um grande abraço. A delegada acabou de chegar aqui, ó. Vendo, Valeu, falando, delegado. falando. Ela tá fazendo propaganda de você, da sua fábrica, da sua loja, né? Mestre Assinhar, vamos falar de capoeira, vamos falar de formação, né? A mestre Assinhar, nós já entrevistamos aqui no Capoeira em Foco o mestre Borrachinha, que é o mestre e pai de capoeira dela, né? O mestre Borrachinha, quem Meu conhece, pai de capoeira. é toda Pai, essa meu capoeira da conselheiro, meu Sinhá. irmão, meu E nós vamos parceiro. fazendo uns recortezinhos aqui, né? É, Mestra, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da tua relação de capoeira com o mestre Borrachinha, com a equipe, né? Raízes, de toda essa tua vida aí, até chegar a contramestra de capoeira, uns pequenos recortes, eu sei que não vai dar para falar de tudo, porque a gente precisa de um pouquinho de tempo Vou para tentar ser falar breve. sobre essa capoeira e educação, capoeira e pedagogia, essa capoeira desportiva, a tua passagem como oficineira do MEC, né? Ministério da Educação. A gente quer falar sobre tudo isso. Hoje o tempo é pouco, mas é um pouco de cada coisa. E depois a Vai gente correndo, faz vai virando ninja. essa questão das tuas formações. Primeiro nós vamos falar, eu quero te ouvir falando sobre como o mestre te acolheu, como ele te direcionou até a senhora chegar aí à contramestra. Me conta aí. É assim, o Laércio Castro Ramos, que é o mestre Borrachinha, eu conheci como Laércio. Ele é tio de vizinhos que cresceram do lado da minha casa. Então eu conheci ele antes da capoeira. O mestre Borrachinha, ele ensinava passo de quadrilha para várias quadrilhas daqui do município, tanto de Belém quanto de Ananindeua. Então, quando a gente conheceu ele, a gente conheceu como Laércio. A gente nem sabia que ele jogava capoeira. Então, o que aconteceu? O nosso primeiro grupo foi o Grupo Liberdade, do mestre Walter. Saudoso mestre Walter, que eu tenho um respeito e gosto muito de falar da história dele, que foi um grande mestre, era um grande capoeirista. Infelizmente, por motivo de doença, veio a falecer antes, né, da hora, mas nós passamos no Liberdade cerca de 4, 5 anos. E aí, no nosso primeiro batizado, um dia desse eu postei a foto desse primeiro batizado, que nós tivemos no Liberdade, foi a primeira vez que eu vi o Borrachinha jogar capoeira. E assim, a capoeira dele, todo mundo vê que é diferenciada por causa do estilo de jogo. Geralmente a gente vê muita pernada, muito jogo, né, de trocação. E o Borrachinha ele tem um diferencial que é justamente a movimentação, que eu acredito, né, uma vez a gente conversando e brincando, ele falou que foi a dança que também deu para ele. O fato de ele gostar muito de dançar, como eu falei, ele, né, passava passo de quadrilha, tudinho. Então, nesse meio tempo, a gente viu ele jogar capoeira lá no batizado. E uma das coisas que chamou atenção é que teve um momento, tinha uma gravação, que eu não sei se alguém do Liberdade ainda tem, desse primeiro batizado, que ele fez, mestre, eu acho que foram mais de 20 S dobrados, um atrás do outro, assim. Ele foi rodeando a roda todinha fazendo S dobrado.
No último, ele raspou o menino e passou com flick por cima do menino depois que ele caiu. Eu olhei aquilo e, como a gente fala, né? Égua, como assim? O que está acontecendo? E aí depois a gente foi conversar com ele. Eu disse, égua, eu não sabia que o senhor treinava capoeira e tal. Nós brincamos. Então, assim, eu fiquei muito interessada no estilo de jogo dele. Só que na época ele dava aula num bairro um pouquinho distante de casa. E como a gente já estava na Liberdade, a gente devia ter uns 13, 14 anos, a mamãe não deixava a gente ir para muito longe, sozinha, tinha que dar ônibus para ir para o bairro dele. Então a gente deixou quieto. Quando passou uns 2 ou 3 anos, eu acho, ele foi dar aula numa escola chamada Agostinho Monteiro, na Cidade Nova, que era já mais próximo de casa. E aí, por algumas situações particulares, inclusive meu irmão teve com um professor específico no grupo da Liberdade, a gente acabou se afastando da Liberdade, mas assim, saímos conversando com o mestre, né? E ele autorizando, tudo direitinho. E aí nós fomos e conversamos com o Borrachinha para a gente entrar lá. O mais engraçado foi que no primeiro dia que a gente foi, né, no Raiz de Angola, para conversar, para nossa entrada, tinha uma menina chamada Tatiana, que a gente... E assim, pense numa capoeirista assim, muito, muito, muito top. Fazia movimento, dava flick, como diz o outro, dava porrada nos meninos quando vieram tirar barato com ela. Então, no dia que a gente foi lá, quando a gente participou da roda, conversamos com o mestre, ele disse que não tinha problema. E na roda foi a única mulher, até hoje, e eu tenho orgulho de dizer que conseguiu me dar uma chapa que entrou assim, mas foi tão direitinho. Sabe daquela que tu procura o ar? Eu fico... Aí tu vai, parece assim que tu não acha. Ela conseguiu me dar uma chapa de tal forma que eu arriei. E o mestre preocupado, meu Deus, porque ele conhecia a gente de outra forma. Então ele conhecia meus pais, né? Ficou preocupadíssimo da menina ter me batido, né? E aí eu, ai, tá bem, tu tá bem, não sei o que e tal. Eu disse, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí depois ele, poxa, fiquei até preocupado, né? De tu não querer mais ficar no... Não, mestre, aí é que tá, eu quero ser melhor que ela. Aqui que eu tenho que ficar mesmo. Porque se foi a única que conseguiu me bater de fato, porque trocação a gente tem com muita gente em roda, né? Mas foi a única que de fato conseguiu me bater. E eu disse, eu quero ser assim, igual ela ou melhor do que ela. E aí a gente começou a treinar no Raiz de Angola, onde a gente já está... Eu estou completando 27 anos em agosto no Raiz de Angola. E completo 32 de capoeira. Então, é o que o pessoal não consegue entender, né? Que tem alguns males que vêm para o bem, a gente aprende. Porque lá no Liberdade, tinha gente que eu me trocava o tempo inteiro, mas nunca ninguém me bateu. Então, tipo assim, é aquela questão do... Ainda mais quando a gente é novo, que a gente é aluno, é terrível, né? A gente se acha. E aí, vê que tu não é tão boa assim, que tu tem que estar aprendendo o tempo inteiro, tem que estar treinando o tempo inteiro. E não uma das coisas que eu lhe admiro muito, mestre, é que é mestre, mas continua treinando, continua buscando, continua aprendendo. Então é mais ou menos essa lógica que eu aprendi assim muito nova. É o tempo inteiro treinando e aprendendo. Isso nunca cessa, né? É algo que não ocupa espaço e que como a minha mãe disse, é algo que nunca ninguém te tira. Então, isso fez com que a gente se firmasse com o Raiz de Angola. Tivemos, assim como eu acredito no senhor, alguns embates com o mestre, de não concordar com algumas coisas, que dar ideias e achar que, de repente, ele poderia, né, ouvir mais a gente. Mas aí depois a gente compreende que é o jeito, às vezes, não é o que falar, é como falar. É como fazer o mestre entender o nosso posicionamento, como a gente fala, é fazer ele entender que, de repente, ele pode ser melhor ainda, que ele não precisa ficar só naquele jeito dele. E hoje, eu digo assim, que eu tenho uma grata assim, satisfação de dizer que o meu mestre é um cara incrível, que é aquele que antigamente a gente só aprendia apanhando, né? E hoje ele consegue ter uma outra visão de ver um aluno quebrar uma cabaça dele, que ele fica surtado, mas olha para a gente e diz assim, são crianças, né? São crianças. Mas quando se a gente fosse novo, isso ia acontecer dessa forma. Então, assim, é uma das coisas... Olha, o meninozinho saiu da prova. Tá, vai brincar enquanto eu tô aqui, tá? Tá, deixa aí. Então, são coisas
que fizeram, eu acho que engrandecer a vontade de continuar aprendendo com esse mesmo mestre durante tanto tempo. E até hoje eu aprendo muito com ele. Até hoje, em cada conversa, até quando ele está chateado, que ele fica magoado, aí ele meio que esculhamba a gente meio de lado, né? E eu digo, pô, o mestre está chateado, a gente tem que dar um jeito de conversar com ele aqui. E aí o malandro até brinca, né? Diz, parece que ele quer, mas não quer. Eu digo, mas ele tem todo o direito de ficar chateado com a gente, como a gente fica com o aluno da gente. E a gente tem que aprender a respeitar também o lado deles, né? Aprender a ouvi-los, porque ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade. A gente tem que dar o tempo inteiro se reciclando para a gente não cometer erros que a gente cometia quando era novo. Então, para mim, é uma grata surpresa, uma grata satisfação a cada fala dele, que ele muda de atitude. Teve até uma situação aí em Salvador com o mestre Nico. Nós fomos para uma roda, convidado num dos eventos que a gente foi no seu evento. Voltando para Salvador, o mestre Nico nos convidou para uma roda lá na Praça do Mestre Bimba. E nós fomos para lá. Então, na roda tradicional, não há corte, né? Tem que sair do pé do berimbau. E não é uma logística nossa, porque como a gente já é mais da contemporânea, tem um corte. E aí o Borrachinha foi e fez um corte no jogo. E aí, na hora, o mestre Nico parou, explicou. E aí ele pegou, fez assim, né? E quando terminou a roda, o mestre Nico pediu desculpa, dizendo que, mestre, me desculpe, mas eu tinha que parar, assim, assado, por causa da tradição. E aí o Borrachinha virou para ele, não, eu que peço desculpa. Eu não sabia que aqui, na sua roda em específico, era questão tradicional. Então, eu que me desculpo por ter cortado numa roda que eu não sabia. E aí os alunos do mestre Nico ficaram todos se olhando como se fosse uma coisa assim, né? E aí a gente não estava entendendo. E aí depois ele falou, alguns alunos fizeram algumas falas, e aí no final ele disse assim, foi a primeira vez que eu vi um mestre pedir desculpa. Porque geralmente o pessoal, não, tudo bem aí, e só. Aí o mestre Borrachinha disse para ele, não, mas se eu fiz algo errado, eu tenho que pedir desculpa. Eu não conhecia a sua metodologia e nem a logística da sua roda. Eu não posso simplesmente cometer um erro e achar que porque eu sou mestre, eu sou melhor do que os outros. Então, você já imaginou que eu ver o seu mestre ter a humildade de fazer um negócio desse? Principalmente num lugar que todo mundo tem como, né, a questão da Bahia ser a tradição, da capoeira, que é uma coisa que a gente tem com a gente, mas que a gente não pratica porque a gente é mais da questão contemporânea, já é uma outra logística de capoeira. Então, é por isso que eu sou apaixonada pelo meu mestre, pela humildade que ele tem, pela simplicidade de reconhecer erros que não é qualquer mestre que reconhece, de dizer para a gente, olha, minha querida, me desculpe, eu falei ruim com você, ou me explica tal coisa. Não é todo mundo, assim como eu vi o mestre Marreta fazer. Então, a gente tem que valorizar os nossos mestres que conseguem ter essa questão do feedback, de dar e também receber com uma humildade, assim, incrível. E não, a gente sabe que não é todo mundo. A gente vê aluno se achando muito mais do que mestre hoje. Vai fazer, mas se dá bem em qualquer instância, seja política, seja financeira, e deixa o mestre lá de lado. Né? Então, essa era uma das minhas preocupações, principalmente dentro do Raiz de Angola, da gente dar valor naquilo que é nosso. Eu jamais, como todo mundo me pergunta, a questão de quanto cobra, não sei o que e tal. Se eu tiver que pagar, eu vou pagar o meu mestre. Porque eu sou o que eu sou por causa dele. Por causa da capoeira que ele me ensina, por causa do aprendizado, por causa de toda a metodologia que ele tem. Então, não faz o menor sentido, de repente, eu pagar R$ 1.000 para um cara de fora se eu não tenho para pagar o meu mestre, para subsidiar o conhecimento que ele me dá. E assim, com um grande prazer, com grande satisfação. Então, eu acho que hoje o que está faltando muito é essa valorização, né, dos mestres, que em determinadas situações a gente vê que, na verdade, alguns ainda continuam talvez resistentes porque não tem alunos que conseguem fazer eles entenderem isso. É como eu falei, a questão não é do que fala, é como se fala. É E é isso, isso. né? Acho que sou apaixonada pelo meu mestre. Ninguém fala mal dele na minha frente, ninguém vem apontar o dedo dele na minha frente, não, que eu vou para cima. Que massa. Essa questão
da intimidade e da paternidade, né? Hoje é muito difícil ter um discípulo na capoeira, e o mestre Borrachinha, eu amo ele, velho. O mestre Borrachinha, ele é um cara que, assim, às vezes a gente está conversando pelo WhatsApp, é como se eu estivesse conversando com o mestre Sucuri, com o mestre Marreta. A paciência dele, aquela coisa do educar, né, do mostrar o caminho com poucas palavras. E às vezes eles mostram e a gente E não eles não são percebe de na hora, falar só vai muito, né? perceber depois. É, Então, eles são muito humildes, muito humildes. é Até que muito eles têm uma bacana. conexão muito forte, né? É, Mas o Mestre Borrachinha é tudo isso e muito mais. Eu tenho um carinho imenso. Inclusive, esse ano eu quero que ele venha para cá de novo. Não sei se já agora em maio, para conhecer o Vale do São Francisco ali, a terra do Mestre Sucuri, do Mestre Marreta. vai começar a tentação, aí vocês ficam daí mandando convite, e a gente aqui com vontade de ir. Eu já falei com ele que eu quero que ele venha, né? Para esse evento agora de maio. Nós vamos estar fazendo as cotações das despesas para fazer o deslocamento. Mestra, a senhora é um modelo a ser seguido em Belém do Pará, em Ananindeua. É a segunda, né, do Pará, que tem a Catita, né, que é antes da senhora, e a senhora que é a próxima a se tornar mestra, né, das mais antigas. Não estamos falando das mais antigas, não é do povo novo, não. Não é desmerecendo os mais novos, mas daqueles E mais já antigos que há uma. perseveraram até A chegar, gente né? sofre a época da cobrança, né? O pessoal cobra. A gente não está nem preocupado com isso, mas o povo cobra. É. Então Olha, é encontrei isso. o contramestre Testa num evento que é dos antigão. O senhor acredita que ele veio falar comigo e disse assim: não, porque tu faz parte dos eternos. Eu ri tanto, sei, rapaz, não espalha, rapaz, não pode espalhar. E não, tu faz parte dos eternos. E haja brincar comigo. Eu digo, mas, rapaz, é Mestra, complicado. pessoal, quem está chegando agora, quem já está aí há mais um tempo, nós estamos aqui conversando com a contramestra Sinhá, que além de contramestra, nós vamos falar agora sobre as formações, né? Esse despertar da Sinhá, né? Da Sara Fernandes, mas é muito mais conhecida como Sinhá, das formações, esse despertar por estudar, escolher o caminho da educação física, da pedagogia, e enfim, aí mergulhou nos estudos. Me conte aí, de onde veio toda essa inspiração para estudar, para fazer formação, fazer graduação em algumas áreas específicas, depois vem várias outras pós. Me conta aí um pouco sobre isso. Bem, esse lado é completamente da minha mãe. Tudo ela dizia: estuda, estuda, estuda. Qualquer coisa que fosse falar, ela dizia: estuda. Mamãe era, mamãe era um exemplo a ser seguido de competência. Então, tudo que ela sempre fez, a minha mãe, diz que só para vocês terem uma noção, ela era biomédica, era farmacêutica, bioquímica, era especialista em citologia clínica, então era mais da parte laboratorial, né? E era também, transitava com relação à farmácia, ela via muito aquela questão dos remédios naturais, principalmente aqui no norte, que tem muito, né? A questão da copaíba, das raízes que fazem algumas medicações serem diferenciadas dessa questão da medicação industrial. Então, tudo ela sempre incentivava com relação ao estudo. Qualquer coisa que eu chegasse e dizer, mãe, queria fazer tal coisa. Se for para estudo, ela ajudava. E ela sempre dizia, se for para festa, não me chama. Se for para curtição, não me chama, não conte comigo. Mas qualquer coisa que seja para estudo, para buscar alguma coisa, ela dá um jeito. Eu queria fazer um curso, por exemplo. Quando eu passei em educação física, teve algumas situações, porque eu já era casada, meus filhos eram pequenos, né? A Lulu e o Luan deviam ter cerca de 6 anos, 5, 6 anos, mais ou menos. E aí, na época, eu não tinha muito apoio, assim, do meu marido para estudar.
Então, chegou um ponto dele me devolver a aliança e dizer assim, olha, se for estudar, eu não quero mais. E aí eu fiquei muito triste, porque eu esperava, né, ter o apoio. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei, conversei com a mamãe, e aí ela sempre dizendo, não, tem paciência, assim, assado. E aí ela disse assim para mim, que ela ia me ajudar, mas que ela ia tentar pagar metade da faculdade e o resto eu tinha que dar meu jeito. Aí o que eu fazia? Eu fazia bijuteria, como faço até hoje, né? Ó, eu que faço. Então, tipo assim, eu digo que é o meu estresse, o meu anti-estresse, né? O pessoal diz que é para mim não agredir o contramestre malandro, que eu tiro meu estresse lá. E aí eu fazia muita bijuteria, então eu saía para vender, né? Até que chegou um ponto que, para aliar com a questão das crianças que iam para aula, chega em casa, tem que arrumar a casa, deixar a comida pronta, só para esquentar e poder estudar, para te poder. Quer dizer, eu chegava em casa, ainda tinha o dever do colégio, ainda tinha que fazer a comida, depois que os moleques estavam dormindo, é que eu ia estudar. Então, eu dormia assim pouco tempo, porque eu tinha que deixar tudo pronto para outro dia. E aí eu ia dormir por volta de meia-noite e acordava às 4, 5 horas da manhã. Então, dificuldade todo mundo tem. O problema é como você se motiva a superar cada uma delas, né? E aí eu fiz o curso de educação física, me formei, entre muitas atribulações, muitas coisas acontecendo. Logo depois disso, eu passei no processo seletivo de uma pós-gratuita pela UEPA, que foi a primeira que eu fiz, que foi a de Pedagogia da Cultura Corporal, que me somou muito, que foi que me abriu portas para o MEC. Que, como eu era aluna da pós, era uma bolsa que era justamente para quem continuava estudando. Era aquela questão do incentivo ao estudo, né? Então, eu fui convidada pela professora Marta Genu, que já foi coordenadora do curso de Educação Física da UEPA, para fazer parte da equipe que, na época, era a EC24, que a gente chamava, que era a equipe do Norte, aonde a gente viajava para fazer formação de professores, aonde a gente fazia a questão da avaliação. O pessoal olhava isso como fiscalização, mas, na verdade, era um tipo de fiscalização, mas era para o bem. Então, todo mundo ficava meio apreensivo quando a gente chegava. Mas, por exemplo, a gente tinha que a gente fazia uma verificação em cada estado, em cada cidade que a gente ia, para saber se o projeto do Mais Educação em Segundo Tempo, se eles estavam funcionando como era devido, né? Então, tipo assim, tinha que ver se tinha placa da escola para a comunidade saber que o projeto estava funcionando, tinha um mínimo de alunos, porque chegava uma caixa de material, olha, então eram 5, geralmente, oficinas que era disponibilizado para cada uma das escolas. Então, 2 eram obrigatórias, aonde tinha uma que era de letramento, que era a parte de português para ajudar as crianças, a outra era voltada para a parte de matemática e 3 podiam ser esportivas. Podia ser capoeira, dança, luta, jogo, futebol, jogos e brincadeiras, podia ser qualquer coisa que a escola quisesse. Fazia a contratação dos monitores, repassava a verba e tinha uma verba que era justamente para comprar esse material, para viabilizar a oficina de funcionar. Então, parte era para fazer essa visitação, ver se estava tudo funcionando, se os alunos estavam sendo bem assistidos, se tinha lanche, se tinha camisa, se todo mundo estava sendo realmente alcançado da forma que o projeto propunha. E a outra era fazer formação de professores, que foi a oportunidade que eu lhe conheci, né? Que nós chegamos em Irecê para fazer uma formação dessas. Então, como era da parte de educação física, não era só a capoeira que me cabia. Então, teve vezes que eu ministrei a oficina de lutas, teve vezes que eu ministrei a de dança, teve vezes que foi a de capoeira, teve outras que foi de jogos. Então, além de a gente ir para ensinar, a gente aprendia muito. Por exemplo, aprendi muito quando fui aí. Cada um de vocês que participou da oficina me trazia uma vivência, me trazia uma situação, me fazia uma pergunta que me fazia repensar em algumas atitudes e organização pedagógica para poder intervir. Então, assim, a porta de entrada para o MEC foi continuar estudando, né? Depois disso, eu fiz a especialização em relações étnico-raciais, que era justamente para entender essa questão do contexto racial dentro da escola, como trabalhar. E o meu projeto de conclusão, por exemplo, da pedagogia da cultura corporal, era debater a capoeira dentro do espaço superior.
né, nos cursos de educação física. Então, ele acabou virando um artigo, que é o capítulo do livro 4 do grupo de pesquisa do Ressignificar da UEPA. Na pós de relações étnico-raciais, eu fiz um projeto de intervenção dentro da escola, que é como trabalhar a questão étnico-racial dentro das escolas, que poderia ser com a capoeira, poderia ser com as danças africanas, poderia ser com os tipos de luta. Então, era um projeto onde dava uma base para que os professores pudessem utilizar essa base e intervir dentro das escolas. E a última pós que eu fiz foi a de educação especial. O meu filho tem TDAH, então eu já tinha um pouquinho de interesse na área para conhecer várias coisas, né? E o meu projeto de conclusão foi com a capoeira, sendo a intervenção para alunos com autismo, né? As melhoras, as pioras, como é que eles se comportavam, o que tinha de benefício, o que poderia ser adaptado. Então, em cada lugar, desde a minha graduação, eu sempre botei a capoeira. Aí o pessoal me perguntava, mas tu tem a área da dança também. Só que na dança já tem muita gente. Então, eu queria que a capoeira fosse conhecida, eu queria que, de alguma forma... porque, assim, eu nunca pensei que capoeira fosse me dar alguma coisa. Ela começou a me dar retorno quando eu voltei a estudar. Então, a maneira de eu ajudar a capoeira é levando um pouco do conhecimento que eu tenho para ajudar as pessoas a entenderem como ela pode ser usada de maneira, assim, magnífica. Para a educação, para a intervenção, para a melhoria, para a didática. Então, é a maneira que eu tenho de ajudar, né? É usar a capoeira como ferramenta, né? Educativa, sensorial, multifuncional, porque como a gente trabalha com instrumento, com movimentação, com corpo, eu digo assim que a capoeira ainda não tem uma arte tão completa com relação a essas coisas que consiga nos ajudar a trabalhar tanta coisa numa atividade só. Pois é, vimos aí um pequeno relato, é só um pequeno. Confesso que a mestra assim, ela foi a quem provocou o despertamento em mim e também foi a primeira oficineira nos nossos, aliás, palestrante, né? Nos nossos cursos de formação continuada do Araúna, que trouxe a temática capoeira e as suas relações pedagógicas. Aí de lá para cá, é como se eu tivesse recebido um combustível e um despertar para trabalhar dentro da escola a capoeira bem mais ampla, não apenas a capoeira por capoeira, a capoeira da pernada, a capoeira do movimento técnico ou a capoeira do instrumento. Inclusive, ontem nós tivemos na aula, eu posso falar para a senhora, até postei no Instagram alguma coisa, o momento de leitura na aula de capoeira. E estávamos lendo Minha Mãe é Negra, Sim, essas questões raciais. Ó, não vou deixar para falar de questões raciais apenas em novembro. E Carolina Maria de Jesus. E semana que vem nós vamos falar sobre algumas mulheres negras protagonistas da história do Brasil, né? Nós temos apenas 10 minutos para fechar aqui, para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Correria. E muita gente comentou aqui no YouTube. Depois a senhora vai escrever lá no YouTube para responder a todo mundo, tá? Ah, tá. A Sinhá também tem curso de formação em bombeiro civil, né? E é instrutora e tenente R2 na Força Aérea Brasileira. E também, né, já quis levar esse momento, né? Já fez uma interatividade de capoeira dentro da Força Aérea. Me conta esse negócio aí. Todo lugar que essa mulher vai, ela quer levar essa capoeira. A capoeira e pedagogia, educação física, é tudo misturado. Vou tentar agilizar a minha fala. Aqui no colégio, né, tem o Coronel Marçal. Pense num cara fora da curva, né? Em alguns lugares existe uma resistência muito grande com relação a essas atividades, por serem diferentes e por causarem um pouco de estranhamento, pela falta de conhecimento. E aí eu fui, né, do meu jeito, conversando, até que eu pedi autorização para fazer o projeto. E aí ele me disse assim, mas tem demanda? Eu disse, senhor, se o senhor me autorizar, eu posso fazer um levantamento.
Então, assim eu fiz um levantamento, passei de sala em sala, botando. Então, aí o que ele fez? Ele aliou também com outro tenente, que é o tenente Saulo, que ele trabalha o jiu-jitsu. Então, a gente montou um projeto, que era cultura na escola, aonde eu trabalhava a parte de balé, de dança e de capoeira. Tinha o professor Saulo na parte de jiu-jitsu e tinha os outros professores de educação física do colégio, os outros tenentes e os civis, que ficavam com a parte esportiva, com escolinha de basquete, de futsal e tal. Então, assim, eu consegui fazer a inserção da cultura na escola, né? E aí eu brincava muito quando ela me perguntava várias coisas, né? Teve uma vez que ele me parou no meio do corredor e disse assim, é mestre, né? Aí eu disse, mas eu sou contramestre. O que quer dizer contramestre? Então, tudo ele me perguntava para querer saber mais. Então, tipo assim, é uma pessoa que procura conhecer de tudo, que a gente sabe que tem umas pessoas que acabam resistindo um pouco ao conhecimento, ele é o inverso. Né? Então, tudo ele me... E é como me pergunta até hoje. Né? O que ele não sabe, ele pergunta, ele direciona. E ele é fantástico, porque o que ele pensa nas crianças, ele prioriza tudo. Vai trazer benefício, as crianças vão gostar, vai ser legal, então bora fazer. Bora fazer. Então, eu digo assim que é o primeiro chefe que eu acho que eu consegui que me desse liberdade para fazer as coisas do meu jeito. Incrivelmente, no colégio militar. Né? Já trabalhei em escola particular, já trabalhei em escola pública e nunca consegui ter a liberdade que eu tive num colégio militar. Né? Eu até brinco com ele que as crianças ficam brincando comigo porque deu meu tempo de serviço e a gente é R2 porque a gente acaba dando baixa, né, por causa do tempo de serviço, até por conta da idade e diversas situações. E aí as crianças ficam, mas tia, a senhora vai voltar? E ela vem, porque não sei o quê, e ficam brincando, né? E eles dizem que eles sentem falta até do meus ralhos, até das minhas brigas, porque eu cobro muito. Como eu digo assim, que na minha área tem a questão do tio e tia da bola, né? Como eu digo que eu não nasci para ser tia da bola, eu estimulei o máximo que eu pude. Eu fiz aula de jogo, de dança, de luta, de capoeira, de atividade circense. Então, nas minhas aulas, eu trabalhei o máximo de informação que eu podia. Né? Dava uma brechinha, pode fazer algo diferenciado, eu fazia. Eu criei algumas atividades aqui no colégio, né? Teve umas 2 ou 3 brincadeiras, assim como eu criei a brincadeira da senzala para poder trabalhar a capoeira dentro da escola. Tem a capoeira lúdica, que é geralmente a minha aula inicial, e teve algumas outras brincadeiras que eu criei na parte esportiva mesmo, né, para poder trabalhar, por exemplo, esportes de mão, handebol, basquete e outras atividades. Então eu vou tentando criar essas coisas para tentar melhorar a minha aula. Porque ninguém gosta de fazer nada obrigado. Então eu pensava assim, meus alunos têm que gostar da minha aula. A gente tem que ser no mínimo interessante. Então, assim, através disso, surgiu uma oportunidade agora, acho que até cheguei a falar no evento do Contramestre Bismarck, vou adiantar aqui para todo mundo, que a gente está fazendo uma parceria com a Secretaria de Cultura de Ananindeua e a gente fez uma proposta de fazer um curso que vai se chamar Educador Cultural. A gente sabe que na nossa área da capoeira e da cultura, muita gente não tem formação. E às vezes até pela falta de oportunidade fica difícil de estudar e tal. Só que a gente queria dar um mínimo de qualificação para que essas pessoas tivessem competência suficiente para trabalhar de forma efetiva, né, dentro da escola com qualidade. Então, o curso de educador cultural, ele vai ter 140 horas, vai ser a parte pedagógica, administrativa e jurídica. O básico do que você precisa saber para trabalhar com eficiência e com qualidade dentro de qualquer espaço. Tirando pelo meu lado, por exemplo, a minha proposta na minha disciplina vai ser ensinar os capoeiristas, os dançarinos, os professores de teatro, qualquer gente que faça parte desse ramo cultural, que consiga fazer um planejamento anual, um planejamento semestral, entender o que é um cronograma de atividades, fazer um bom plano de aula, organizar, ver como é que vai a referência, como é que faz a questão do material que vai ser usado, como é que se faz uma avaliação, como é que se faz um relatório. Então, a minha parte vai caber isso. O contramestre malandro, que é da parte administrativa, né, que é técnico de segurança do trabalho, ele vai trabalhar a parte administrativa da coisa. Por exemplo,
Eu, se não fosse o excelentíssimo marido, não saberia o que é fazer vamos ser, como é que eles chamam de crédito rotativo. Então, como é que tu pega, por exemplo, o salário e investe na tua própria, de repente, formação, ou como é que tu investe isso dentro dos teus alunos, dentro do teu espaço de aula, no teu espaço de trabalho? A Vanessa, que é a aluna OIA, ela é formada em Direito, ela vai ficar com a parte jurídica. Então, ela vai falar sobre as leis que regem, que é o que a maioria dos nossos amigos não conhecem. Então, por exemplo, chega um cara da capoeira e acha que ele pode simplesmente... ele é professor de educação física, mas ele acha que ele pode obrigar um aluno a fazer aula de capoeira. Ele não pode. Por lei, ele não pode. É o que eu digo, é por isso que a gente tem que ser interessante para conquistar os nossos alunos. Então, a OIA, ela vai ficar com a parte jurídica do projeto. Ela vai ficar com a parte de que as leis que regem, de como orientar, a como conseguir fomento das leis, como é que faz um projeto para submeter na Lei Paulo Gustavo, né, nessas áreas. Convidei o mestre Antônio e o mestre de Cleison para fazer a parte educacional comigo, porque são professores doutores da Federal e concursados. Né? Então, a gente está fazendo alguns convites a alguns mestres e alguns professores que possam nos ajudar. E eu espero que esse curso consiga auxiliar e ajudar muita gente, que de repente, num processo seletivo, esse curso pode ser um divisor de água para ele ser selecionado. Não, olha aqui, a grade horária tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, e de repente ele é melhor do que um professor que não sabe nada disso. Então a intenção continua sendo ajudar, de alguma forma, né? Tomara que a gente consiga. Vai conseguir sim, mestra. Nosso tempo está esgotando aqui. Temos 2 minutos para finalizar, porque já tem outra turma que vai começar outro programa agora às 9. Muito obrigado, tá, pela tua fala, muito obrigado pela inspiração para o Brasil. Eu não posso dizer apenas para mim, mas em todos os lugares que tu vais, nós percebemos que o povo quer que voltes, né? E, inclusive, é uma grande conselheira do Bical de Ouro, Estado do Eu vou marcar uma próxima com a senhora e a mestra Júlia Vargas. Olha, Vai fazer Júlia. eu vou ver aí pelo menos umas 3 mestras aí. Eu estou pensando, vou conversar hoje com a mestra criança do Muzenza e eu vou querer um momento a senhora, mestra Eu criança. não conheço a mestra criança. Pois é, vale a pena conhecer uma figura tão humilde, tão simples quanto a senhora, quanto a mestra Júlia e outras mestras que nós conhecemos. Mas eu acho que a gente vai fazer esse link aí, Sul, Sudeste, Norte e esse estado da Amazônia aí, viu? E espero, não sei se a senhora vai vir para a Festa do Berimbau de Ouro semana que vem. Se vier, eu acredito que a gente se vê por lá. Se eu não estiver por lá, o mestre Jefferson vai estar lá, que é o nosso Infelizmente, assim, coordenador. eu não vou conseguir. Tem umas demandas assim urgentes aqui que eu não vou conseguir, mas vou me organizar. Já falei até para o mestre Máximo que ano que vem, inclusive, eu vou propor para ele uma apresentação daqui do Norte. Depois eu converso com ele. Maravilha, maravilha. Vamos levar esse carimbó lá para Salvador. Mestre, muito obrigado. Eu deixo aqui um momento para a senhora falar sobre as suas considerações finais, de agradecimento, sei lá, alguma fala, alguma inspiração, uma dedicatória. Fique à vontade, fale o que a senhora achar que deve falar nesse Bem, último vou minuto. aproveitar a deixa, né, para falar assim, que eu acredito que todos devem persistir em determinados sonhos. Algumas oportunidades aparecem e a gente deixa passar por não acreditar nelas. Então, a capoeira ela começou a me dar retorno quando eu acreditei que ela poderia dar. Só que eu fui estudar para que eu pudesse dar esse retorno com qualidade, né? Então, assim, quero agradecer aqui os meus amigos, a Oiá, né, o mestre Geleia, que é um parceirão, um amigo, um irmão, meu mestre, né, que eu não tenho como fazer nada, e tudo eu converso com ele, o meu marido, né, que é o contramestre Malandro, que é meu amigo há mais de 30 anos e virou marido faz 7. Vai fazer 7 anos. A minha família, em determinadas situações, assim, foi ponto-chave para muita coisa. Mas, principalmente, hoje eu tenho que agradecer algumas pessoas que entraram e que estão conseguindo fazer a diferença junto comigo. Coronel Massal, né, que foi um divisor de águas dentro da Força Aérea para mim, que virou meu amigo, além de meu chefe, virou meu amigo. E eu tenho um respeito muito grande por ele.
Hoje, falo com gratificação do vereador Breno Mesquita, né, de aqui de Ananindeua, que é quem está abrindo porta da Secretaria Municipal de Ananindeua, para que a gente faça esse trabalho, porque até então a intenção é fazer esse curso gratuito para quem for fazer, que é a prefeitura que vai oportunizar. Então, assim, não é qualquer um que consegue oportunizar as coisas, principalmente gratuita. Todo mundo quer cobrar tudo, né? Então, eu disse para ele, não, bora tentar fazer gratuito. Bora ver se a gente consegue material didático, bora ver como é que a gente faz, bora dividir nos finais de semana para que as pessoas possam fazer. Então, sou muito grata ao vereador, né? O Breno tem sido um parceiro. Foi ele que, ano passado, conseguiu a comenda para mais de 30 mestres aqui no município. Foi ele que possibilitou isso através da Câmara. Foi ele que aprovou a lei que reconhece a capoeira como patrimônio imaterial do município de Ananindeua, o que acaba nos abrindo porta para outras situações que a gente pode também colocar, como essa questão do educador cultural. E a gente espera que daqui a algum tempo a gente consiga botar a capoeira na escola, como o senhor já conseguiu aí. Quer dizer, eu estou tentando aqui, desde quando eu já fui para aí, o senhor conseguiu primeiro do que eu. Mas talvez é o desconhecimento, né? É o estranhamento dos nossos capoeiristas aqui ainda não conseguirem ver todo o benefício que a gente tem através da educação. Então, justamente para minimizar, olha, não tem formação, não consegue entrar, nossos capoeiristas, a maioria não tem conhecimento, só tem ensino médio ou nem tem. Mas isso não impede deles saber fazer um relatório legal, né? Inclusive, a proposta do curso é deixar um modelo para que eles possam fazer essas coisas. Então, agradecer ao senhor pelo intercâmbio cultural diurno, né? Porque todo dia a gente tem alguma coisa, a gente troca informação, a gente se pergunta alguma coisa. Quero agradecer a oportunidade, né? Bora ver se outro dia a gente consegue conversar e ter uma conversa mais longa. Mas gratidão pela oportunidade, pelo convite, né? E o senhor sabe que o senhor pode contar comigo todas as vezes que o senhor precisar de uma oficineira, de uma palestrante. O senhor sabe que aqui o senhor não tem nem trabalho. Acho que é só deixar eu ir que eu vou. Obrigado, minha mestra. Agradecemos a todos que participaram, né? Nós tivemos uma boa audiência aí. Depois a senhora responde lá. Vou dar uma olhada, tem que ver como é que eu respondo. Acho que a tecnologia, eu não sou muito íntima da tecnologia, mas eu vou ter que aprender. Até porque eu estou estou montando tentando uma aprender. palestra sobre educação e aí eu vou ter que saber mexer nessas coisas, né? Depois a gente vai marcar uma live pelo Instagram também. Eu já fiz uma com alguns colegas e dizer Sim, a sim, todos sim. que participaram, muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau, um abraço a todos.